deixa de fazer uma pergunta aqui muito sincera. E eu quero que você escute essa pergunta sem tentar responder rápido, tá certo? Em que momento da sua vida você começou a viver no modo automático? Parou para pensar? Não precisa responder rápido. Só pense. Tenho certeza que não é quando tudo deu errado. É quando tudo parecia estar funcionando, mas você não estava mais ali dentro. Talvez não tenha sido de uma vez. Talvez tenha sido aos pouquinhos. Tenho quase certeza. Um dia você deixou de se priorizar, porque alguém precisava mais. No outro, deixou de se ouvir, porque não tinha tempo. Depois, deixou de se sentir, porque sentir parecia atrapalhar o seu dia a dia. E quando percebeu, já não se reconhecia mais. Não foi assim? Eu tenho certeza disso. Você continua cumprindo suas obrigações, continua sendo responsável, continua sendo aquela mulher forte, mas algo dentro de você foi ficando silencioso. E o mais cruel de tudo isso, não é o cansaço, não é a tristeza que bate lá no fundo. É você achar que isso é culpa sua. Você começa a pensar que está exagerando, que deveria ser mais segura, que talvez o problema seja você. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Eu posso? Ninguém perde valor. Ninguém. Valor não diminui com o tempo. O valor ele não se gasta por uso. Valor não acaba porque você se cansou. O que acontece é esquecimento. Você se esquece de si para dar conta da vida que construiu. E hoje, nessa live, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a lembrar. Para quem não me conhece, eu sou a Yane Bronze, mentora, especialista em bronzeamento. E eu trabalho com mulheres todos os dias. Todos os dias. Mulheres reais. Não mulheres fracas. Mulheres fortes demais. Demais. Mulheres que aprenderam cedo a resolver tudo, a aguentar, a não incomodar ninguém. Mulheres que são referência para todo mundo da sua família. Mas que quando ficam sozinhas, sentem um vazio que não sabem explicar. E antes de estar aqui falando com você, vou te dizer algo. Eu precisei olhar para mim. Sabe por quê? Porque eu já fui essa mulher que fazia tudo certo, que não falhava, que não parava. Eu era aquela mulher eficiente, produtiva, confiável e profundamente cansada. Eu me sentia fraca por estar cansada. Já cheguei ao ponto de me sentir errada por querer parar. Vocês acreditam nisso? Me sentia ingrata para querer mais, até que eu entendi algo que mudou tudo. Não era falta de força, não era. Era excesso de abandono de mim mesma. Eu não estava quebrada, eu estava distante de mim. Talvez você nunca tenha chamado isso de abandono. Você chamou de maturidade, de responsabilidade, isso é a vida adulta. Normal. Eu lembro de uma fase da minha vida em que eu dizia isso o tempo todo. Alguém precisa fazer? Deixa comigo. Deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. E eu resolvia. Digo a vocês. Eu resolvia problemas
que não eram meus. Eu segurava dores que não eram minhas. Carregava, digo a vocês, expectativas que ninguém me pediu, mas que eu assumi. E falo para você, eu aguentava. Aguentava de verdade. Só que ninguém fala do custo disso. Ninguém fala pra gente. Você acorda já cansada, vive o dia inteiro funcionando, vai dormir com a sensação de que nunca é o suficiente. Já passou por isso? E o mais perigoso de tudo, ninguém percebe, nem você. Porque você continua funcionando normalmente. É o drama da mulher que aguenta tudo. O mundo acredita que ela não precisa de cuidado. Não, você não precisa de cuidado. E aos poucos você vai deixando de sentir. Não porque você sente mais, mas porque sentir virou luxo. Você vai trocando presença por sobrevivência. E chama isso de força. Não, eu sou uma mulher forte. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Exatamente dessa forma. Você acorda, você cumpre as suas obrigações, entrega tudo o que tem para entregar, você faz o que precisa ser feito. Cuida de quem precisa ser cuidado, resolve o que precisa. Mas quando a noite chega, vem aquela pergunta que você empurra para bem longe. Sabe qual é a pergunta? É só isso? Você sente culpa por descansar, culpa por querer algo diferente, culpa até por se sentir vazia, porque tem gente pior. E essa culpa, ela te cala. Você começa a diminuir seus desejos, a não pedir, a não incomodar ninguém. Você vai se adaptando tanto que um dia não sabe mais o que querer. Vai se moldando, ó. E isso não acontece de uma vez. Não. É um processo bem lento de apagamento. Como posso dizer? Você não desaparece. Você se encolhe. Sabe como é isso? E eu quero usar esse tempo agora para te contar 3 histórias que não são minhas. Não vou falar de Ayane. Porque às vezes a gente só entende o que está vivendo quando se vê no outro. Não é isso? E como eu disse a vocês, eu trabalho com mulheres o tempo todo. E assim, cada atendimento, né, no espaço Beleza Rara, cada curso, cada aluna, e você vai coletando histórias, e não são poucas. E hoje eu vou contar aqui três histórias apenas, de mulheres. E digo a vocês, a primeira história é de uma mulher que sentou na minha frente e disse assim: Ayane, minha vida tá toda certa. Você sabe que a minha vida está certa? Mas eu não sinto alegria, eu não estou feliz, eu não estou alegre. Eu tenho uma rotina organizada, trabalho estável, tenho uma família, responsabilidades em dia. Quando alguém olhava de fora, pensava assim: porra, essa mulher é aquela mulher foda. Ela venceu. Eu tinha essa impressão. Mas quando eu perguntei o que fazia o olho dela brilhar, ela ficou em silêncio. E digo a vocês, não era um silêncio dramático, era um silêncio vazio. E depois de alguns segundos ela falou: Ayane, eu não sei mais do que eu gosto. Eu não estou triste. Ela falou, eu estou desconectada. Eu passo o tempo todo sendo o que eu preciso ser para os outros. E quando chega o meu momento,
eu travo, eu paro, eu não sei mais do que eu gosto. Ela não estava triste, ela estava realmente desconectada. Ela passou tanto tempo sendo que precisavam dela, que não sobrou espaço para ser quem ela era. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Não porque você falhou, não porque você falhou, mas porque você se colocou em último lugar por tempo demais. Por tempo demais. A segunda história é de uma mulher que disse algo que me digo a você que atravessou. Ela falou assim: eu não descanso porque tenho medo. Eu falei: oi? Como? Eu perguntei: medo de quê? Ela respondeu: Ayane, eu tenho medo de parar. Eu digo: medo de parar? Ela falou: é. Eu tenho medo de parar e tudo desmoronar. Ela acreditava que se ela soltasse, ninguém segurava ela, ninguém ia segurar a mão dela, que se ela descansasse, tudo sairia do lugar. Imagine a sensação. Que se ela parasse naquele momento, ela perderia o controle, perderia o respeito, perderia o espaço, e ela não descansava, porque confundiu descanso com fraqueza. Ela não parava porque acreditava que só tinha valor quando produzia. É puxado, né? Quantas de vocês não vivem isso? Achando que precisa estar sempre ativa para merecer existir. Não é isso? E aí eu tenho uma frase que fala assim, você está acordando para viver ou está acordando para sobreviver? Achando que precisa estar sempre ativa para merecer existir. E são histórias assim, cada uma, sabe? Mas eu não sei se a palavra é triste, mas são experiências que elas trazem para mim em uma montagem no dia que vem fazer um bronzeamento, ou aquela aluna que vem fazer um curso e acaba se desabafando, contando o seu dia a dia, contando a sua vida, a sua vivência. E tem horas que a gente para e fica assim, olhando. Poxa, eu achava que essa mulher era totalmente diferente, que era uma mulher realmente foda, que era uma mulher que trabalha pra caralho, que tem uma família linda, mas como você vai ver, é uma mulher que vive para os outros, que ela acorda para sobreviver, não para viver. E eu vou te contar a última história, para não deixar essa live extensa. E a última história foi a mais silenciosa. Não vou dizer a última de hoje, tá certo? Essa mulher falou pouco. Ela só disse assim para mim: eu sinto saudade de mim. E essa frase disse: saudade não da aparência física, não da idade, mas da sensação de estar viva dentro do próprio corpo. Você está assim? Saudade de sentir quem você é. Saudade de sentir a pessoa que você é dentro do seu próprio corpo. Uma saudade que você não sabe explicar. O jeito errado de lidar com tudo isso é fingir que está tudo bem. É seguir sempre no automático. É estar empurrando com a barriga e achar que uma hora isso vai passar. Ah, vai passar sozinho. Não, isso passa. Não
passa. Digo a você, não passa. O que acontece é que o cansaço vira ressentimento. Você começa a se sentir irritar com tudo, ficar irritada com tudo, com quem pede, com quem precisa, com quem depende. E aí a frustração ela vira um silêncio. Você para de falar o que sente, para de pedir, para de dividir. E o silêncio ele vira distância de você mesma. Você continua vivendo, mas já não se reconhece nas escolhas que você faz. Você começa a viver uma vida funcional, mas emocionalmente vazia. Viver no automático. E quando você se afasta de si, qualquer caminho pesa. Essa é a sensação que você tem. Qualquer decisão cansa. Qualquer escolha parece errada. E esse é o preço de se abandonar para sobreviver. Esse é o preço. Agora, eu quero te dizer algo muito importante. Existe um jeito possível. E não é mudar tudo de uma vez. Não, não é mudar tudo de uma vez. Você não precisa virar outra mulher. Você não precisa romper com tudo. Você não precisa de uma grande decisão agora. Não precisa disso. O jeito possível é voltar a se ouvir. E começar a se perguntar com honestidade. O que eu estou sentindo de verdade? O que eu estou sentindo agora? De verdade. O que eu estou precisando agora? O que eu estou evitando sentir? É parar de se tratar como máquina. É parar de exigir força o tempo todo. Descanso não é fraqueza. Aprendam isso. Descanso não é fraqueza. Não é desistência. Você não perdeu o ritmo. Você perdeu o contato. E o contato se reconstrói com presença. Você volta para você. E quando você volta para você, é aprender a se incluir na própria vida. Quando você volta para você, é você começar de novo a se incluir na própria vida. Eu quero te propor algo simples, mas poderoso hoje. Você vai hoje, antes de dormir, se perguntar com honestidade: o que eu fiz hoje para mim? Talvez hoje não tenha sido nada muito grande, tenha sido algo bem pequenininho. Talvez tenha sido dizer não, talvez tenha sido descansar sem se justificar. Talvez tenha sido admitir que você está cansada. Sim, admita que você está cansada. Isso não é pouco. Isso é cuidado. Amor próprio não começa com autoestima. Começa com a sua honestidade. Vocês estão conseguindo entender? Então vocês vão fazer isso hoje. Antes de dormir. Certo? Antes de dormir. Aquele momento seu, só seu. E vai se perguntar: o que é que eu fiz hoje? Por mim, para mim. Não precisa ser algo grande, tá? Pequena, algo tão pequenininho, tão simbólico. Talvez um dizer não a alguém, para você mesma, parar um pouquinho. Aí eu vou tirar um tempinho aqui para mim, para descansar, para pensar na vida, para viver esse tempinho aqui, esse momento para mim. Botar uma música para refletir, para descansar. São pequenas coisas. A gente está tão acostumada a dizer sim, 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 sim. Talvez um não hoje seja o diferencial no seu dia. Aprendam a dizer não.
A gente está tão no automático. E para a gente não se sobrecarregar, não criar atrito, a gente acaba dizendo sempre sim. Mas diga não quando for preciso. Tem horas que a gente precisa dizer um não para a gente mesmo sentir confortável, se sentir viva. Poxa, hoje eu consegui dizer não. Não vou atender aquela cliente. Não vou abrir o espaço hoje. Não vou me permitir ficar sobrecarregada. Vou me permitir descansar. Hoje eu não vou abrir o espaço. Eu me permito. Hoje eu me permito. Então a gente tem que ter isso. Parar um pouquinho para descansar. O cansaço, ele sobrecarrega. E quando a gente está cansada, não digo fisicamente, né? Na verdade, o cansaço físico, a gente consegue, né, falar, parar um pouquinho, sentar. Mas o cansaço mental adoece. Ah, eu tô cansada. Você para, puxa uma cadeira e senta. Mas como é que faz o cansaço mental? Se você não consegue controlar o seu mental, você adoece e adoece fisicamente. Aí é uma dor de cabeça que você não sabe o que está acontecendo. Sempre aquela dor de cabeça naquele mesmo horário. Uma dor abdominal que você não sabe, não comeu nada estragado e você fica se perguntando. Mas é cansaço mental. E a gente precisa se permitir. Porque isso é cuidado, é amor próprio. Você cuida tanto dos outros, mas esquece de cuidar de você. E o amor próprio, como eu falei aqui, ele não começa com autoestima. Ele começa você sendo honesta com você mesmo. Se essa live falou com você, eu quero que você curta, comente, compartilhe com aquela pessoa que você sente que também se perdeu em algum momento da vida dela. E se você ainda não é inscrita nesse canal, esse é o momento. Clica lá no sino e ativa todas as notificações. E falo para você, essa conversa não terminou hoje. Ela começa aqui. Você não perdeu o seu valor. Você só se esqueceu de si. E lembra, é possível. Beijo, até a próxima live.